A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da FM, Rádio Rural 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos chegando ao final, do mês de julho, e estamos também lendo nas missas o Evangelho de São Mateus. E o texto de hoje é a continuação do capítulo 13 de São Mateus. Já falei que este capítulo 13 é um discurso sobre o reino de Deus que Jesus fez, contando 7 parábolas que eu vou mencionar aqui para que a gente guarde, os nomes das parábolas. Nós já ouvimos a primeira, que foi sobre o semeador, que saiu semeando, a semente, e a semente caiu em diversos tipos de terrenos, beira de caminho, pedregoso, com espinhos, e também terra boa. A semente é sempre a palavra de Deus. O semeador é Jesus Cristo. E hoje nós ouvimos essas 2 parábolas, o grão de mostarda e o fermento na massa. São histórias que Jesus conta que tem um significado e um dinamismo muito grande para a gente poder entender o processo da instauração do reino de Deus entre nós. Começa de uma maneira simples, humilde, através de uma semente que é lançada ao chão e que vai crescer e que vai frutificar, que vai dar sombra, que vai acolher os pássaros do céu, também os transeuntes, aqueles que ficam, os caminhoneiros, os que ficam passando por debaixo, param para um repouso. E assim Jesus, com isso, quer dizer que toda a humanidade deve se desenvolver com muita humildade e também com a fragilidade que o ser humano traz consigo. A semente de mostarda e o fermento são 2 comparações que Jesus faz. O povo na época era um povo agrícola, não era um povo urbano como nós temos hoje. Então Jesus tinha que aproveitar a linguagem da época, contar dos fatos que eles viviam, mas a gente também traz e concretiza na nossa situação. Tudo isso aqui é para dizer que nós devemos estar com o coração sempre aberto, acolhedor, para escutar a palavra, aceitar o que Deus está dizendo, a gente se purificar das idolatrias, das
falsas doutrinas, falsos deuses, que hoje em dia estão em voga na sociedade. A sociedade, ela é paganizada ainda, materializada. Por isso que as parábolas, essas pequenas histórias, nos ajudam. Pedir a Deus que nos ilumine, para que diante de tanta injustiça no mundo, e também somos tentados a desanimar, a desistir dos nossos esforços, de procurar fazer o bem, de viver a justiça, de viver em paz com todos. Então nós acolhemos essa palavra de hoje através dessas duas histórias que Jesus contou. Restam ainda para a gente ouvir o joio e o trigo, o tesouro escondido e a pedra preciosa que o comerciante está vendendo, e também a rede que é lançada ao mar. Faltam ainda essas outras parábolas. No entanto, a minha sugestão é que vocês leiam o capítulo 13 de São Mateus. São 7 parábolas e a gente deve saber decorado para também sair contando para outras pessoas que não ouvem o Evangelho, que não têm a oportunidade de se ligar ao projeto da igreja. E agora rezemos dizendo: ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo, multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, possamos aderir desde já aos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 13, do versículo 31 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.